Bom dia, boa tarde, boa noite para os internautas do ramo farmacêutico e sanitário. Iniciamos hoje, dia 24 de agosto, o nosso ciclo de entrevista com os candidatos das eleições 2022. É o projeto Quem Nos Defende, de edmilsonacre.com e também de edmilsonalves.com. Nesse projeto, nós vamos ouvir e questionar diversos candidatos que disputam as eleições 2022 e quer o seu voto. E você, meu amigo empresário, meu amigo farmacêutico, você tem acesso a outros candidatos e quer indicá-lo para as entrevistas? Entre em contato e faça a sua agenda. As entrevistas vão até o dia 28 de setembro. E como todos já sabem, dia 2 de outubro é o dia do voto. Vamos lá. Nós estamos aqui com o presidente licenciado da Federação da Indústria do Estado do Acre. Ele concorre pela segunda vez ao cargo de deputado federal pelo Partido Progressista. No Acre é o mesmo partido do governador Gladys Cameli e do prefeito Tião Bocalon. Antes de tudo, eu faço a primeira pergunta para todo mundo. Candidato, por que você merece o voto do povo acreano? Muito obrigado, Edmilson. Muito obrigado a todos os seus internautas aí. É sempre um prazer a gente poder ter um espaço como esse aí, para a gente poder dar uma conversada, né, com as pessoas e tentar fazer o nosso trabalho. Bom, primeiro, eu sou presidente de uma federação que, falando pelo setor produtivo, pelo setor empresarial, nós estamos no meio do processo. Nós somos indústria, a gente precisa do agro na economia primária, nós precisamos do comércio e do serviço. Então, nós estamos no meio do processo, não há como não dialogar com todos os segmentos sobre essa ótica. Nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar próximos da população. E nós estamos, exatamente na medida que nós estamos lá, oferecendo os produtos e vendendo, nós estamos próximos. Então, nós somos um termômetro da economia. Acredito que no Acre, talvez seja o único segmento que não tem um representante legítimo para defender os interesses dos empreendedores. Porque eu também sou presidente do SEBRAE, né, dentro de uma proposta de recuperação da autoestima desse micro, pequeno empresário, empreendedor. Nós precisamos associar todas as condições necessárias de apoio a esses empreendedores. E dentro desse mesmo formato, imagino que, como nós estamos na base da economia, nossos colaboradores necessitam dessa sobrevivência. Então, a via de mão dupla, onde nós temos que compreender que temos que andar do mesmo lado. O empregador e o colaborador. Não dá para você trabalhar dissociado dessa realidade. Candidato, justamente o ponto que o senhor iniciou falando dessa sua representação de ser empresário e conhecer a dificuldade e a burocracia que rege o nosso país. Mas no Acre é especialmente pior. Quando a gente faz o comparativo com as outras unidades federativas, o Acre está sempre em atraso porque é um dos estados mais burocráticos que se tem para o empresário. No levantamento da Rede Sim, feito pelo Conselho de Contabilidade, o Acre está em 24º. É o final da fila, deputado. O que fazer para melhorar esse cenário no nosso estado? Olha só, Edmilson, falar de burocracia no Brasil inteiro talvez seja o tema mais recorrente aí na hora que a gente está conversando sobre o negócio, né? É realmente um grande desafio, mas não é uma situação que se corrige da noite para o dia. Nós estamos vivendo um processo, isso não é de agora, em que o custo Brasil se dá em função exatamente dessa dificuldade de você conseguir acessar determinados produtos ou determinados serviços, até mesmo de políticas públicas, porque o jeitinho brasileiro tem sido uma coisa que muita gente acha que é isso que resolve os problemas. Na verdade, a gente precisa de transparência. Então, quando se fala em burocracia, automaticamente se coloca na frente que essa dificuldade criada em determinados processos
é para facilitar e para vender facilidades mais na frente para essas pessoas que são amigos do poder. Então, o empresário sofre muito com isso, o empresário paga um alto custo e ele precisa transferir esse custo, que muitas vezes é indireto, muitas vezes estão nas sombras, né, para poder fazer as coisas andar. Então, a burocracia, para mim, tem esse duplo sentido. Ela é uma coisa que nós precisamos reduzir de acordo com a postura desse empresário, porque nós não precisamos aceitar determinadas situações, porque o apadrinhamento político trouxe isso, de certa forma, como uma cultura para o brasileiro. Então, não é um problema só do Acre. Agora, no Acre, em função exatamente de sermos um Estado que estamos aí na dependência de investimentos públicos, nós temos uma dificuldade ainda maior, porque esses investimentos são obrigatoriamente dependentes de algum apoio político, que a gente está falando aí de mandatos federais, de mandatos no Congresso, e isso é uma política que envolve as pessoas e acaba, de certa forma, transformando isso como se fosse uma coisa natural. Mas o que nós pregamos, e eu não estou dizendo que é uma situação em que a gente vai fazer, não, a gente já está fazendo. O Sistema S, o qual eu represento e tenho aí muitos amigos e lideranças que defendemos esse segmento, nossa principal proposta é a transparência através de um processo de digitalização de todos os nossos processos, para que isso ganhe velocidade, para que isso dê condições das pessoas acessarem as informações de cima a baixo, de trás para frente, e com isso a gente gere mais segurança. Eu não estou falando uma coisa que... Eu gostaria de lhe interromper para fazer uma pergunta. O senhor integra o mesmo partido do governador e o mesmo partido do prefeito da capital, Tião Bocalon. Há um reclame geral da dificuldade de acesso à prefeitura de Rio Branco, comparado aos governos anteriores, porque há burocracias que precisa do empresário acessar os secretários, os diretores de departamentos, e, às vezes, até mesmo o prefeito municipal, porque há burocracias que estão previstas em lei, situações que a lei é favorável ao empresário, mas a lei não é respeitada. Mas esse empresário reclama que não tem o acesso que tinha nos governos anteriores, até para explicar, reclamar e colocar a administração a par daquilo que está acontecendo, que é, muitas vezes, desrespeito à lei existente. O que é que está acontecendo com essas administrações do Partido Progressista? Olha, eu não quero aqui defender o partido que hoje eu sou candidato e defendo, inclusive, a reeleição do governador Gladys. Mas todas as prefeituras, assim como o setor público em geral, têm lá suas regras, e não é diferente de uma prefeitura para outra. Eu posso te dizer que, enquanto instituição, a gente consegue acessar essas informações e vamos muito mais além. A gente consegue, inclusive, conversar com muita frequência com o prefeito da capital, Tião Bocalon, e com o governador Gladys Canli. Mas temos, sim, algumas dificuldades vindo exatamente de informações de outros segmentos. Eu imagino, e acredito que isso seja a realidade de toda a população, que essa mudança, porque até 2018 havia um alinhamento entre governo e prefeitura da capital, né, por uma questão de partido que governava o Estado. Esse ajuste ainda não foi feito 100% dentro da cadeia. Então, isso precisa ser melhorado, sim. Uma das coisas que a gente busca ajudar o governador Gladys Canli e também o prefeito Tião Bocalon. Eu sei que não é fácil, mas há a compreensão dos dois que isso precisa melhorar, sim. Candidato, eu vou dar um exemplo prático de uma burocracia que atrasa os empreendimentos no estado do Acre. Não existe em outros estados, mas é uma prática recorrente. E esse não é uma prática apenas da atual prefeitura e do atual governo, ela vem muito antiga. Por exemplo, a implementação da Rede Sim, ela veio para facilitar a vida do empresário, da agilidade. E no ponto de vista da documentação da junta comercial, melhorou muito, evoluiu, e agora tudo é rápido. Mas existe um empecilho que não está previsto em lei, mas que é uma burocracia meramente criada pela prefeitura e pelo governo. Que burocracia é essa? Se você vai abrir um empreendimento, não existe nas leis uma hierarquia entre órgãos distintos da administração. Exemplo,
O documento do bombeiro, quem emite e fiscaliza é o bombeiro. A vigilância sanitária é um outro órgão que tem uma outra fiscalização e que emite um outro documento. Só que a prefeitura e o governo criaram uma burocracia que o fiscal sanitário só vai na empresa depois que tiver o bombeiro. Ocorre que a lei não diz isso, aí a empresa perde de 30 a 40 dias para receber o documento do bombeiro, para só depois o fiscal sanitário ir na empresa. Mas veja, não existe na lei essa hierarquia, essa fila. Foi uma fila criada meramente pela burocracia da administração. E olha, nós não estamos falando que a empresa vai abrir sem bombeiro, nós estamos falando que ambas as fiscalizações podem ocorrer de maneira simultânea. O que é que impede do bombeiro ir no dia e no dia seguinte o fiscal sanitário ir, ou o fiscal sanitário ir antes do bombeiro, já que ambos estão fiscalizando situações distintas. O bombeiro vai ver se tem o extintor, se tem a saída de emergência, se a fiação está correta. E o fiscal sanitário vai ver se tem parede lisa, impermeável, se tem se a proteção contra rato, baratas e etc. Ou seja, são situações distintas, fiscalizações distintas, e é incompreensível essa fila. Aí você gasta 40 dias com o bombeiro, depois mais 40 dias com a vigilância sanitária, foi 80 dias. Por que ambos não podem ocorrer de maneira paralela, sem essa fila? Olha só, você está me dando uma informação, você está até me deixando mais alegre, mas o número de dias, o desperdício é muito maior, viu? Eu estou olhando para a construção civil, que é a área que é o meu segmento empresarial, e nós temos uma realidade muito mais cruel, Edmilson. Primeiro é o seguinte, você está certíssimo, esse empoderamento setorial dentro da estrutura pública, ela é um problema realmente. Nós já tratamos disso com o prefeito Bocalon e estamos tratando com outras prefeituras. Com o governo do estado, a gente tem uma situação um pouquinho mais difícil ainda, porque quando se trata principalmente da legislação ambiental, onde o município tem uma atribuição e o estado tem outra, essa confusão de quem fiscaliza quem é uma situação que é amedrontada pelo Ministério Público. Então, muitos desses gestores dessas pastas não têm essa maturidade e essa clareza que você tem. E nós apresentamos uma proposta desafiadora para o Tião Bocalon, para o prefeito de Rio Branco, porque acreditamos que se a Prefeitura da Capital absorve a nossa informação e a nossa orientação para reduzir e ter esse entendimento, essa compreensão de que o nivelamento de entendimento, na medida que você tem um investidor querendo arriscar um investimento nesse estado, precisa ser olhado de forma mais, eu diria assim, mais acessível. A gente está colocando para o prefeito de Bocolão a inversão disso, aonde o empresário que vai propor a abertura de um negócio, ele receba de forma a ser entendido como se fosse uma aposta que o poder público faz para esse empresário, que é a inversão. Ele apresenta dentro de um checklist uniformizado aquilo que é, de fato, as exigências de todos os órgãos que estão sob a sua gestão municipal ou estadual, e a gente chama isso de OCA do empresário, que a gente apresentou lá, onde teria um cronograma, inclusive, para que todos esses setores, todas essas concessionárias sentem à mesa e façam um trabalho de verificação dessa documentação, desse checklist, e, na medida que esse prazo é estabelecido para a resposta acontecer para o empresário, até lá ele tem uma autorização provisória, caso nesse checklist ele apresente condições mínimas. Ou seja, que seu objeto, seu empreendimento, seu investimento não esteja dentro de um formato onde a documentação não agride a legislação ambiental, tipo construção dentro de uma APA, né, de uma área de proteção ambiental, coisas mais graves, mas é um checklist mínimo, porque esse empoderamento do detalhe técnico tem trazido um problema muito sério para a gente e que aumenta, assim, o custo do Brasil através dessa dificuldade que tem. Mas o número que a gente tem... Renato, você acabou de falar exatamente um ponto central. Só para encerrar, o número que a gente tem para a construção civil é de 2 anos para que um projeto tenha essa condição de receber essa autorização, só para você ter uma ideia.
A burocracia é gigante, né? Mas, deputados, candidato, falando deputados, se Deus quiser, pode ser eleito. Mas, falando da burocracia, o Brasil vive essa problemática que é a interferência de um poder sobre o outro. Não está existindo harmonia. O senhor acabou de citar o Ministério Público fazendo pressão. O Ministério Público integra o Poder Judiciário, fazendo pressão sobre o poder administrativo, que são as prefeituras e o governo. Mas todos, tanto o Ministério Público, como a prefeitura, como o governo, precisam estar submissos ao império da lei. E essa é a problemática, porque existem leis, existe a lei que estabelece o procedimento para a emissão, fiscalização e execução do documento do Corpo de Bombeiro. Aí existe uma lei específica que vai tratar do alvará de funcionamento de cada prefeitura. E aí existe a lei que fala do alvará sanitário ou do ambiental. São todas as ações distintas, diferentes, que não têm hierarquia entre elas e que definem as competências. Ou seja, não é competência da prefeitura a emissão ou fiscalização do documento do Corpo de Bombeiro. Então, quando que o Brasil vai amadurecer e vai parar de um poder querer interferir no outro e eles serem harmônicos e se respeitarem? Quem faz lei é o legislativo. Inclusive, o senhor está concorrendo justamente para a criação dessas leis. Então, compete ao Poder Executivo executar aquilo que, de fato, foi criado no Parlamento. E compete ao Ministério Público fiscalizar se essa lei está sendo em prática e fiscalizar quem é responsável. Acontece que a gente vê sempre, todo dia, a promoção, né, de uma ação ou outra do Ministério Público e também de outros órgãos fiscalizadores, como o TCU. Só que dentro, você foi muito claro aí, muito feliz, o poder público, ele tem uma limitação, sim, e ele tem as informações necessárias para seguir a legislação como está ali. Mas quase sempre o gestor público, por conta desses problemas que acontecem aí, e que acabam por amedrontar o gestor público em função da sua vida pós-cargo na função pública, eles acabam por fazer isso dentro do formato de maior segurança para ele, né, e de uma interpretação cartesiana, sem se desdobrar na proposta de que é melhor consultar o TCU para me orientar. Ora, se você for depender desses órgãos de controle, primeiro que a atribuição deles não é de fazer o trabalho do executivo. A interpretação vai para trabalhar em cima da segurança do cumprimento dessa legislação. Então, concordo com você, realmente. Nós temos aí uma usurpação de atribuições entre poderes e que isso precisa ser discutido sob o âmbito da administração pública para poder a gente corrigir, de fato, essas distorções e até, eu diria, esse formato meio policialesco que a gente tem sobre os CNPJs que a gente tem no Brasil inteiro. Você está corretíssimo. Só que isso precisa ser uma equipe técnica, jurídica, segura para poder fazer isso e com condições de ir até o final dentro desse debate do ponto de vista da interpretação da legislação. O empoderamento realmente do judiciário nesses momentos, às vezes, se sobrepõe muitas vezes à razão em função da fadiga que é colocada em função de um parecer que necessariamente não precisa passar tanto tempo na mão de um procurador ou na mão de um jurista para fazer a interpretação como ela deve ser dentro desse formato de dar celeridade nos processos para investimento. Deputado, voltando, assim, nosso ponto principal é essa questão da burocracia, porque, de fato, nós estamos falando com o setor empresarial, que é aquele que investe, que gera emprego, gera renda, e nós estamos falando de estabelecimentos de saúde, que tem um custo elevado. O setor de farmácias e drogarias, desde o ano de 2014, por lei federal, tornou-se estabelecimento de saúde, ao que se equivale aos postos de saúde, a um hospital, a uma clínica, porque estão dentro da mesma norma de estabelecimento de saúde. Ocorre que, passado 8 anos da criação dessa lei, que é de 2014, para o setor veio só a burocracia, não veio o benefício, que é executar os serviços de saúde. Ou seja, você não chega numa drogaria, você não tem uma equipe multidisciplinar para
atendimento da população. Você não tem o enfermeiro, você não tem o enfermeiro junto com o farmacêutico, junto com o técnico de farmácia, junto com o técnico de enfermagem, ou outras profissões fazendo um serviço de atendimento para a população, que o objetivo final era desafogar o atendimento dos postos de saúde das prefeituras. Como é que a gente pode evoluir se você cria uma lei federal, mas você não cria outras normas que regulamente e faça com que, de fato, a ideia central chegue a vigorar? Bom, você está citando um dos inúmeros exemplos aí que nós temos, né, de mudança na legislação, sem ouvir realmente as pessoas que são afetadas, né? É mais uma vontade de resolver problemas individuais ali dentro do parlamento. Eu confesso para você que vejo com muita preocupação quando a gente elege um representante que não tem a empatia com a realidade daquilo que ele vai se propor discutir. E eu acho que, no mínimo, eu tenho certeza que, no mínimo, essas situações precisam ser levadas ao cabo de fazer toda a regulamentação de acordo com a realidade de cada região. Então, para mim, você está me trazendo uma situação que é grave, né? Imagina se você começa a repassar a atribuição do atendimento da sociedade, mas você não traz isso dentro de um formato seguro, como é que fica esse estabelecimento em caso de algum problema que venha a ocorrer lá na frente? Então, esse tipo de lei, esse tipo de mudança, para mim, não favorece o Brasil, não favorece o setor produtivo e encarece muito a vida da população. Candidato, eu não sei se o senhor já participou aí da polêmica, mas está uma polêmica que nós temos um projeto, por exemplo, do candidato a governador Sérgio Petecão, que é senador do Acre, que ele apresentou no ano 2009 um projeto de lei que quer liberar medicamentos em supermercados. O senhor participa da federação, evidentemente, tem contato tanto com o setor de medicamentos como com o setor de supermercados. O que é que o senhor pensa sobre isso? Supermercado é lugar de ter medicamento? Olha só. Bom, primeiro, eu não conheço a fundo esse projeto e acho que é uma proposta, assim, como muitas outras aí. Vou ser sincero para você, não sou de ficar em cima do muro. Eu não concordo, mas também não conheço a realidade de todos os estabelecimentos. Porém, quando você está tratando, misturando outros produtos e tem o acesso, imagina como é que seria esse formato. Se eu chego lá e não tiver um acompanhamento de um profissional para orientar, para pegar um medicamento desse, como eu pego um alimento, que eu vou escolher entre várias marcas, né? Então, só para uma orientação assim, acho que isso mais uma proposta aí que entendo que não conversa com quem realmente vai ser afetado, como eu falei aqui anteriormente. Eu fico preocupado porque esse tipo de mudança não pode acontecer ignorando a realidade dos nossos municípios, das nossas regiões mais distantes, né? Ótimo. Tem um outro projeto também que preocupa. Como nós estamos falando do nosso setor de farmacêutico e de saúde, existe também uma proposta no Congresso Nacional que quer liberar o farmacêutico remoto, que é o quê? O farmacêutico atender o paciente, o cliente da farmácia drogaria sem estar presente na farmácia drogaria, ou seja, de via remoto, pela internet ou pelo celular e etc. O senhor acha que funciona atendimento de saúde dessa maneira, sem a presença do farmacêutico na drogaria para orientar aquela dispensação daquele medicamento, por exemplo, inclusive um medicamento sujeito ao controle, aquele psicotrópico, que é um medicamento sério? Não, de jeito nenhum. Eu até tenho acompanhado bastante, porque pelo César a gente acompanha a área de saúde do trabalhador da indústria, né? Assim como é feito com todo o sistema S, a gente tem uma preocupação e um acompanhamento. Agora, a telemedicina, ela veio para ficar, ela é uma realidade, mas ela também não é algo que a gente possa dizer que resolve todas as nossas necessidades na área de intervenção cirúrgica, principalmente na área de... a gente entende que há espaço para telemedicina. Agora, quando você está falando aí desse formato farmacêutico, eu digo para você, é muito complicado se você não tiver
presencialmente lá para ter esse contato, para que o farmacêutico consiga, inclusive, entender dentro de um formato mais de atendimento físico lá, para orientar melhor. Eu vejo isso com muita preocupação também. Deputado, existiu também uma problemática, e isso não é só para farmácias e drogarias, mas para todos que usam alvará sanitário. No estado do Acre inteiro, houve um aumento nos valores das taxas aprovado pela Assembleia Legislativa, que aumentaram os valores de quase 800%. Por exemplo, nós tínhamos pequenas empresas que pagavam o alvará R$ 100, R$ 200. Hoje esse alvará está em cerca de R$ 900 ou R$ 500, porque agora depende do tamanho do espaço físico. Como eu falei anteriormente, eu sou integro o mesmo partido do governador. Antes existia uma aplicação que está prevista também na Constituição Federal, que é a taxa diferenciada para as micro e pequenas empresas. E hoje essa taxa deixou de existir no âmbito sanitário. O senhor acha que não precisa de correção para que a pequena e média empresa tenha o desconto? Porque, por exemplo, a Anvisa, o governo federal sempre aplica desconto para micro e pequena empresa em todas as taxas que executa. E essa taxa, que antes existia o desconto, não existe mais por interferência de uma nova lei que foi aprovada na Lei Acre. Eu sou completamente contra, nesse momento principalmente, você elevar ainda mais os custos para qualquer empresário, independente de qual o tamanho que ele seja, porque tudo isso acaba sendo repassado para a população. E nós sabemos muito bem que esse tipo de cobrança de taxa, elas precisam ter um critério para acontecer. E vou ser mais direto para você. O micro e pequeno empresário precisa de apoio. A gente briga dentro do SEBRAE para que a gente consiga dar o mínimo, desde a orientação até a capacitação de uma gestão. E isso inclui ele também saber exatamente como discutir esse tipo de ajuste dos custos desse produto que ele pretende oferecer para a população, baseado em quê? Uma legislação mais transparente. Então, se a gente tem um formato da economia, onde a representação do micro e pequeno empresário representa mais de 95% dos CNPJ de um estado como o Acre, tu imagina quanto isso se reflete em termos do aumento do custo de vida para as pessoas. Porque, me diga, onde é que a vigilância sanitária melhorou para poder haver uma justificativa para fazer, acabar com esse desconto? Eu não vejo. Então, nossa conversa sempre, quando acontece isso, primeiro, justifique para você dizer que há realmente condições para fazer essa mudança e a melhoria da entrega do serviço da vigilância sanitária. É por aí, sou contra. Deputado, agora uma situação que sempre preocupa não só o eleitor, empresário, mas o trabalhador, é que depois que o deputado se elege, o prefeito, o vereador, etc., eles somem depois durante o mandato, não mantém um canal de contato com a população para que receba as problemáticas, as dificuldades, as sugestões. Como o senhor pretende trabalhar? Se for eleito, o senhor vai ter algum canal disponível para a população? Olha, essa é a maior reclamação que a gente ouve dos eleitores, né? E realmente eu também me sinto ausente dos candidatos que eu ajudei a eleger. Mas também existe uma situação que precisa ser melhorada. Não é só o candidato que tem que voltar e fazer esse contato. A gente tem também, na medida que quando a gente é candidato, a gente busca o eleitor para ter esse contato, o eleitor também tem que buscar esse formato de contato depois da eleição. E nós vamos ter sim, porque hoje o formato digital continua aí evoluindo, e eu vou dizer o seguinte, não fui eleito nenhuma vez, então não posso ser questionado por esse formato ainda. Mas posso te dizer o seguinte, dentro da Federação das Indústrias, nas minhas empresas, dentro do formato no SEBRAE, o acesso das pessoas é o primeiro critério para a gente se manter lá. E outra, o formato digital que a gente está trabalhando através das representações, sejam laborais, sejam empresariais, vai continuar acontecendo comigo. Nesse caso, eu garanto, porque eu continuo como presidente de uma federação, mesmo eleito deputado federal, se Deus quiser. Então, eu não vou poder ficar ausente do estado do Acre, como se faz
naturalmente com a pessoa que não tem um vínculo a ter que ficar atuando. Eu continuo presidente de federação, porque fui reeleito para isso, e vou continuar, sim, dando o mesmo acesso como eu dou até hoje às pessoas, para que a gente consiga entender como é que as coisas podem ser resolvidas. Porque não é com a eleição de um mandato que a gente vai, de uma hora para outra, ser o dono da verdade. Então, a gente precisa continuar ouvindo as pessoas. Deputado, nós agradecemos muito a sua presença. E agora o senhor pode usar o espaço para pedir voto, inclusive falar o seu nome, porque nós já estamos em campanha e já é permitido. Exatamente. Eu tenho uma dificuldade muito grande, porque como empresário, eu já fui candidato em 2018 e sofri muito dentro desse formato que a gente não consegue ser simpático o suficiente para agradar as pessoas com um sorriso, né? Então eu preciso realmente ter a condição de ter o apoio de um canal como o de vocês aí, para a gente acessar a população e fazer o convencimento de que nós somos um nome novo, um nome que tem uma proposta clara. A gente como qualquer outro candidato, precisa de um partido para você se eleger. Eu não sou a favor nem de azul nem de vermelho, eu sou a favor da população, eu sou a favor dos resultados. Eu trabalho todos os dias, de domingo a domingo, eu não tenho férias, não tenho nenhum tipo de problema de continuar fazendo isso com o mandato de deputado federal. E a minha proposta está bem clara para todo mundo. Na transversalidade, todo mundo conversa com a minha proposta, porque é a recuperação da economia que vai trazer dignidade para as pessoas, botar comida na mesa. E eu preciso do voto de todos vocês, preciso que vocês me deem uma oportunidade. Pesquise